Alô, tudo bem, pessoal do ITED? Vamos para o capítulo número 5, Juros Simples, dando continuidade no módulo de Matemática Financeira. Então, ministrado novamente por mim, Dinaldo Araújo, e vamos dar continuidade hoje nessa parte, né, que nos interessa muito da matemática financeira. Então, começando aí com o item 5.1, introdução. Nas operações que envolvem os juros, há sempre dois agentes: o tomador de recursos, que paga os juros, e o emprestador de recursos, que recebe os juros. Ambos podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então vejam, sempre a gente vai ter duas pessoas de um lado e uma de outro. Então imagina um processo de comunicação onde eu tenho os dois polos. O emprestador do capital, ao calcular o valor dos juros do empréstimo, deve considerar vários fatores, dentre os quais se destacam. Então vamos lá, a pessoa quando empresta um dinheiro, ela tem que levar em consideração alguns itens, que é o que nós vamos mostrar agora. O risco do empréstimo, isto é, a probabilidade de receber ou não o capital emprestado. Então vejam, então a taxa que você vai emprestar, o valor dos juros que você vai cobrar, ela é feita em relação a um item. Primeiro, o risco do empréstimo, quer dizer, a probabilidade de receber ou não o capital emprestado. Segundo, as despesas operacionais, contratuais e tributárias pertinentes ao empréstimo. Quer dizer, caso você tenha que pagar imposto, você tem que embutir isso no valor dos juros cobrados. E a inflação prevista para o prazo do empréstimo. E por fim, o spread, isto é, a margem de ganho do emprestador, considerando o custo de oportunidade do capital. Então, o que é o spread? É o custo de oportunidade. Em vez de eu emprestar para uma determinada pessoa, vamos pegar um exemplo de R$100, para uma pessoa que no final do empréstimo vai me pagar 120, eu posso ter uma outra opção, pegar os R$100, fazer uma aplicação que no final vai me dar 130. Então vejam, eu tenho que avaliar as minhas alternativas, quais são as melhores alternativas. Tá? Então isso a gente chama de custo de oportunidade do capital. Então quando a gente faz o empréstimo, temos que levar em consideração muito esse processo, essas variáveis no processo do empréstimo do valor. Então os bancos levam em consideração muito a sério essas variáveis, principalmente a primeira, o risco, o do não pagamento, do não recebimento pelo devedor. Então isso faz com que as taxas, principalmente no Brasil, sejam bastante altas. 5.2 Principais conceitos. Vamos demonstrar agora o diagrama do fluxo de caixa. Também denominado demonstração do fluxo de caixa. O diagrama do fluxo de caixa consiste em uma representação gráfica da movimentação de dinheiro no tempo. Seus principais elementos são... Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente tem sempre duas pessoas na ponta, Uma pessoa numa ponta e outra pessoa na outra ponta. Uma que empresta, outra que pega o dinheiro emprestado. Então funciona como um fluxo de caixa. Então primeiro a gente vai ter aqui uma reta, que é uma escala, uma linha, uma escala horizontal, que a gente vai considerar o tempo, é o período da capitalização do dinheiro, tá? É o espaço de tempo aqui que a gente está falando. Então isso daqui nada mais é do que o espaço de tempo. A gente vai ter numa ponta a entrada de dinheiro no caixa, tá certo? A entrada do dinheiro no caixa. Por exemplo, quem está emprestando dinheiro, a seta é para cima, vai estar entrando dinheiro no caixa. E quem está emprestando dinheiro, nós vamos ter uma seta para baixo. Ó. A seta para baixo significa a saída de caixa. Então, no momento que sai dinheiro do meu caixa, é a seta para baixo. No momento em que entra dinheiro, é a seta para cima. Então, veja, é um fluxo de caixa, onde eu tenho uma ponta que significa a entrada e numa outra extremidade a saída. E as setas fazem a representação, seta para cima a entrada e a seta para baixo a saída de dinheiro no caixa.
Então vamos lá. Então aqui temos um diagrama mais detalhado, mais específico, com as nomenclaturas mais presentes, né, do que a gente entende de capitalização. Então temos aqui o fluxo de caixa novamente desenhado. Aqui na seta para cima a gente chama esse dinheiro que tá entrando aqui no caixa de valor presente ou capital. A reta aqui, como nós falamos, é o período de capitalização. Então o capital sempre vai estar num T0, num período T0. E emprestado determinado valor, entrou determinado valor, depois de um período de tempo, esse valor tem que ser devolvido, tem que ser pago, caso você tenha feito o empréstimo. Depois, no final do período de tempo, a gente vai ter o que a gente chama de valor presente, ou valor futuro, ou montante, que é o valor presente mais os juros. Então, é o valor presente, é o capital mais os juros acrescentados. E a gente tem aqui a saída do dinheiro, no caso de um empréstimo, o pagamento do empréstimo, que é o valor presente mais o valor dos juros. Tá? Então essa seria a representação, uma simbologia bem básica para que a gente possa entender melhor, principalmente quando se for comentar, quando se for falar, tivermos no capítulo de juros compostos. Capital. Para isso a gente vai precisar falar de alguns termozinhos, comentar esses principais termos, que o primeiro começa com capital. O capital pode ser definido como o recurso financeiro disponibilizado na data focal zero, data de referência de determinada operação financeira. Então, o capital é o valor original, o valor que você está trabalhando originalmente num determinado momento, que a gente chama de zero, a data zero, T0. Sob o ponto de vista da matemática financeira, capital é qualquer valor expresso em moeda disponível em determinada época. Logo, podemos considerar que capital é dinheiro, tá? É capital, dinheiro. E, logicamente, aqui na financeira, na matemática financeira, a gente vai focar para uma determinada data, que é T0, uma data zero. O capital é representado pela letra C, ou valor presente, VP, quando corresponde o capital em T0, tá legal? E valor futuro, quando corresponde o capital em T0 mais N períodos, quer dizer, o capital mais os juros, né? A gente vai chamar isso de valor futuro ou montante, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, quanto mais distante for a data futura em que estiver disponível a quantia, menor será seu valor na data de hoje. Data de hoje a gente chama de valor presente. A quantia disponível na data futura é chamada de valor futuro. Então, lá na frente, o valor que a gente vai ter que pagar com juros ou vai receber com juros, a gente chama de valor futuro. Juros é a outra variável que faz parte desse conjunto, né, de capitalização. O juro representa a soma em dinheiro que deve ser paga pelo direito de se dispor temporariamente de um capital, sendo, portanto, um prêmio em dinheiro que o emprestador recebe, além da restituição integral do capital cedido. Bem, nós já trabalhamos com essa fórmula, né? Já vimos como se calcular isso daqui. Independentemente do idioma, juro nada mais é do que a remuneração que o dono do dinheiro cobra para conceder o empréstimo. O valor do juro é considerado o custo do dinheiro. Nos cálculos serão representados pela letra J. Outra variável, montante. Conceitualmente, denomina-se montante a soma do capital e do juro de uma operação financeira e que é devido ao final desta. Então, o montante é a soma do capital mais o juro. O montante é representado pela letra M, também conhecida como valor futuro. A taxa, como já foi vista, é representada pela letra I, como nós tivemos a oportunidade de ver em capítulos anteriores, e o prazo pelas letras N, T ou P, também já visto em capítulos anteriores.
Então, surge então com essas variáveis o que a gente chama de regime de capitalização, né? E o processo de formação dos juros. Então, veja, a gente tem dois modos. O primeiro, caso os juros incidam somente sobre o valor inicialmente aplicado ou tomado emprestado, trata-se de juros simples ou convenção linear. Então, quando os juros ele é incidido somente sobre o valor original, sobre o valor do capital, então a gente chama de juros simples. E a gente tem a segunda modalidade, que são os juros compostos. Por outro lado, caso os juros incidam sobre o capital mais os juros acumulados anteriormente, trata-se de juros compostos ou convenção exponencial. E aqui no nosso caso, nesse capítulo, a gente vai se dedicar aos juros simples, né? Onde os juros ele incide somente sobre o valor inicial do capital. Então, juros simples é o que nos interessa. No sistema de juros simples, Simple Interest, o juro é considerado e sempre calculado sobre o capital, ou seja, o valor inicial. Nesse caso, os juros não rendem juros, tá? Então, o que a gente vai aplicar de taxa de juros é em cima somente de valor do capital, não é capital mais juros. Exemplo. Considere um capital aplicado de 1.000 durante 5 períodos a uma taxa de juros de 10% ao mês, no regime de juros simples. Então, a gente vai emprestar aí, vamos aplicar aí R$ 1.000 durante 5 períodos a uma taxa de juros de 10% ao mês. Então, vamos ver como é que fica isso nos juros simples. Bem, aqui a solução. Então, nós temos no primeiro período a quantia de 1.000. Então, eu pego 1.000, cálculo dos juros, 1.000 vezes 10%, 100. Valor acumulado, 1.000 mais 100, 1.100. Segundo período, eu vou pegar os 1.000 novamente. Tenho ainda o saldo aqui de 1.000. Aplicado, pego os 1.000, tiro 10%, igual a 100 novamente. Eu tinha um saldo de 1.100, vou somar agora com os 100 daqui do segundo período. Então, vou obter 1.200. Terceiro período, vou pegar a aplicação de 1.000, calcular juros de 10% em cima dos 1.000, que corresponde a 100, e vou somar com o saldo acumulado anterior, 1.200 mais 100, 1.300, e assim sucessivamente, até chegar no quinto período. No quinto período, eu vou apresentar um saldo final de aplicação de 1.500. Então, durante o período, nós ganhamos, você ganhou aqui no caso, né? 50% de aplicação. Você aplicou, ganhou 10% por período, foram 5 períodos, 5 vezes 10, 50%. Então, 50% de 1.000, que nós já vimos, né, anteriormente, como faz esse cálculo, 50% em cima de 1.000 equivale a 500. Então, você vai ter no final os 1.000 que você aplicou, mais os R$ 500 de juros. Então, é dessa forma que funciona, né, a matemática aqui dos juros simples. Os juros simples são utilizados no mercado financeiro nas operações de curtíssimo prazo, como? Então, vamos ver aqui onde se aplica no hot money, empréstimo diário e renovável, aplicações de curto prazo, descontos de títulos, notas promissórias e duplicatas e desconto antecipado de cheques. Tá? Então, essas são as principais utilidades dos juros simples. Ou em negócios entre amigos, né, que você tem a possibilidade de cobrar aqui uma coisa bem ilusória e é só para representar mesmo que você está cobrando juros. Então, feito isso, dito isto, né, nos cálculos financeiros, devemos sempre atentar para que a taxa e o tempo sejam considerados na mesma unidade temporal. Isso quer dizer que, se a taxa é apresentada ao mês, o tempo deve ser expresso em meses. Se a taxa é apresentada ao ano, o tempo deverá ser expresso em anos, e assim por diante. Esse detalhe aqui ele é muito importante, tá? Não se esqueçam desse detalhe. A taxa e o tempo devem ser equivalentes, né? Nessa nomenclatura aqui, no tempo, né? Se é o mês, é o mês. Se é o ano, é o ano. Tanto a taxa quanto o tempo.
caso no problema apresentado isso não ocorrer, podemos transformar tanto a taxa quanto o tempo para obter a homogeneidade. Legal? Então isso é fácil de converter, né? A taxa só nós já aprendemos, é só dividir. Se eu estou ao ano para encontrar a taxa mensal, divido por 12 e assim sucessivamente. E o tempo, se eu estou em ano, 300, eu estou um ano. Um ano significa o quê? 12 meses. E assim sucessivamente. Então, resumo das fórmulas, tá? Para que a gente possa entender. A fórmula dos juros simples é dada por juros é igual ao capital que multiplica a taxa que multiplica o tempo. Essa taxa que está aqui, turma, ela tem que ser dividida por 100. A nossa taxa unitária, tá? Eu estou fazendo o cálculo com uma taxa unitária. Então, divido essa taxa por 100 para jogar nessa fórmula. Onde, para encontrar a taxa, tem-se. Então, é só inverter, né? A taxa está aqui, passa para cá, esses juros passa, isso daqui está multiplicando, passa dividindo os juros, tá? Então, a taxa é igual aos juros dividido pelo capital que multiplica T, ou a taxa é igual ao montante dividido pelo capital menos 1. Essa é outra maneira de escrever a fórmula da taxa. E quando se tem o montante e não o capital? Então, a gente vai ter essa outra fórmula aqui. Juros é igual o montante que multiplica I, que multiplica o T, dividido por 1 mais I, que multiplica T. Tá certo? Então, essa é uma outra possibilidade de se calcular os juros. Juros simples. Onde J é os juros, o C é capital, I a taxa, T o tempo, M o montante. Então, para todos os efeitos, essas são as variáveis, né? Essas são as variáveis que nós iremos fazer uso aqui no cálculo dos juros simples. Então, vamos lá. A fórmula do montante é dada por montante é igual ao capital mais juros. Capital mais juros. Ou montante é igual ao capital mais o capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros é a mesma coisa que capital vezes a taxa vezes o tempo. Tudo bem? Aí é só somar. Você calculou os juros, somou com o capital, é o montante. Então, essa é a equação básica da matemática financeira, tá? Para todos os efeitos. Montante é igual o capital mais os juros. Então, dessa fórmula, a gente vai também fazer a dedução da fórmula do juro composto lá na frente. Tá? Então, para todos os efeitos, essa formulazinha ela é a principal fórmula para os nossos cálculos. Então, vamos praticar aí, galera. Vou começar com um exemplo bem simples, né? Então, pegar aqui. Qual os juros obtido na aplicação durante 3 meses de um capital de 10.000 a taxa de juros simples de 10% ao mês? Então, vejam, no problema, isso é muito importante você identificar aqui, ó, taxa de juros simples, tá? Ele tá me perguntando, né, ele está me informando que a taxa de juros é simples. Isso é importante. Quando a gente estiver lá no juro composto, vai estar juros de capitalização composta, quer dizer, vai ser composto. Então, é uma maneira da gente identificar se a gente vai aplicar fórmulas de juros simples ou de juro composto. Então, aqui é juros simples. Então, vamos lá. O que a gente tem de variáveis? A gente tem o capital, que corresponde a 10.000. Nós temos a taxa, que corresponde a 10% ao mês. Que mais? Temos o tempo, né, que corresponde a 3 meses. E nós vamos estar procurando o que, então? Os juros, né? O valor dos juros. O valor dos juros. A taxa é de 10% ao mês. Agora a gente quer o valor dos juros. Tá certo? Então, qual é a formuleta que nós vamos aplicar? Juros é igual capital, que multiplica I, que multiplica T. Estou querendo juros, o J. Então, o J já está aí a formulazinha. Agora, vale lembrar o seguinte, ó. O período de tempo da taxa deve estar no mesmo período do tempo. Nesse caso, meses, ó. Eu estou aqui é o mês,
A taxa é ao mês e o período de tempo é meses, né? O período do tempo é meses, tá certo? Então lembre-se, isso é muito importante. Então a taxa deve ser unitária. Outra observação importante, a taxa deve ser unitária, dividida por 100. Então quando eu jogar na fórmula, eu pego os 10% e divido por 100 aqui, tá? Para jogar nessa fórmula, essa taxa unitária. Então vamos lá para a solução desse primeiro exemplo aqui. Então substituindo na fórmula, juros é igual 10.000, que é o capital, que multiplica a taxa, que é 10%, é o 10% dividido por 100, multiplicado pelo tempo, que corresponde a 3 meses. Tá? Então, lembrando, a taxa está ao mês e o tempo está ao mês. Então, está tudo legal, tudo bacaninha. Agora é só fazer as contas, né? Então, vamos lá, item por item. 10.000 vezes 0,10 dá 1.000. Vezes 3. Vou continuar com 3 aqui, vezes 3. Então, os juros é de 3.000, né? Então, os juros total que eu vou ter nessa aplicação depois dos 3 meses corresponde a 3.000. R$ 3.000. Tudo bem? Então, preste muita atenção, né? Lembrete aqui nessa formulazinha, nesse item, né? Que nós estamos demonstrando aqui com relação à taxa. E a taxa tem que ser unitária dividido por 100 para jogar nessas formulazinhas. Vamos lá para um segundo exemplo, né? Qual os juros obtidos na aplicação durante 2 meses de um capital de 100.000 a taxa de juros simples de 60% ao mês? Então, vamos identificar as variáveis. Que variáveis que nós temos aí? Então, temos o capital de 100.000. Né? Vamos fazer uma aplicação, tirar do bolso 100.000, que é o nosso capital. A taxa de aplicação é 60% ao mês. O tempo será de 2 meses. E vamos procurar quem? O J, os juros. Então, novamente, vamos aplicar que fórmula? J é igual o CIT, né? C que multiplica o I que multiplica o T. Então, juros é igual ao CIT. Então, substituindo na fórmula, temos aí, juros é igual a 100.000 multiplicado por 0,60, que é essa taxa de 60% dividido por 100, tá? A taxa unitária, multiplicada pelo tempo, que é 2, né? 2 meses. Então, aqui está o mês e aqui também está ao mês. Então, não tem problema, joga direto. Então, juros é igual a 100.000 vezes 0,60, 60.000 vezes 2. Então, valor dos juros, 120.000. Então, vejam, é bastante simples, né? Tranquilo resolver esse tipo de cálculo. Aplica-se direto na fórmula. Só temos que atentar novamente para o tempo, né? O tempo tem que estar igual na taxa e no período, mês e mês. E a taxa aqui ela tem que ser unitária, divido a taxa por 100. Então, seguindo, terceiro exemplo. Paulo emprestou 150 juros simples comerciais, lucrando R$ 42 de juros. Sabendo-se que o prazo de aplicação foi de 120 dias, pergunta-se qual a taxa de juros mensal. Então, aqui já inverteu, né? Nós já temos o valor dos juros. Temos o valor do capital, temos o valor dos juros e temos o tempo. Então, vamos lá. Temos o capital, que é 150. Temos os juros, que é 42. Temos o tempo, que é 120 dias ou 4 meses, né? Corresponde a 4 meses, tá legal? E aí vamos atrás da taxa. Vamos atrás dessa taxa. E qual é a fórmula? Então, a taxa é igual a juros dividido pelo capital que multiplica o T. Tá bom, turma? Então, juros dividido pelo capital que multiplica o tempo. Agora, o que é melhor a gente encontrar? É melhor a gente encontrar meses, né? Então, se eu quiser encontrar meses, eu vou jogar esse 4 aqui. O tempo vai ser de 4, tá? Se eu quiser encontrar dias, coloco 120 dias. Aí o seu resultado vai ser em dias.
Então, vamos fazer por mês, tá? Vamos considerar 4 meses aqui. Então, vamos substituir os valores lá. Vamos encontrar a taxa. Então, os juros é 42. Então, o numerador é 42. O capital é 150. Então, o numerador vai ficar os 150 multiplicado por 4, que corresponde a 4 meses. Então, eu vou querer aqui, eu vou querer demonstrar a taxa, ter o resultado da minha taxa mensal. Então, fazendo o cálculo, I vai ser igual a 42 dividido por 600. Então, 4 vezes 150 dá 600. Então, vai ficar 42 dividido por 600. Então, teremos I igual a 0,07. Então, 0,07 é a taxa unitária. Para me encontrar a taxa percentual, multiplico aqui por 100. Então, vai dar 7%. E aí, com detalhe, né? Isso daqui vai ser ao mês, né? Então, vai ser aqui o Azinho. Ao mês, tá? Então, a gente vai encontrar isso daqui ao mês, 7% ao mês. Esse é o nosso resultado, porque nós utilizamos 4 meses, tá certo? Então, o nosso resultado é 7% ao mês. 0,07 é a taxa unitária. Para me encontrar em percentual, multiplico por 100, deve dar os 7% ao mês. Então, vamos lá para mais um exemplo. Exemplo número 4. O montante de uma aplicação de 2.000, acumulado em 3 anos, a uma taxa de juros simples de 5% ao ano, é de... Então, agora a gente tem o montante, né, o tempo de 3 anos e a taxa de juros simples 5% ao ano. Então, a gente quer o montante, estamos procurando o montante a partir de uma aplicação de 2.000, que é o capital. Então, vamos lá. Capital é 2.000, identificando as variáveis. Capital é 2.000. O tempo são 3 anos. Legal? 3 anos. A taxa é 5% ao ano. E vamos querer encontrar quem? O montante. Então, vejam, aqui eu já tô observando. Aqui o meu tempo está em ano. E a minha taxa também está ao ano. Então, isso daqui é muito bom. Não preciso transformar nada. Jogo direto, né? Jogo direto na fórmula. Então, qual é a fórmula do montante? Montante é igual, né? O capital mais juros, ou capital mais capital vezes a taxa vezes o tempo, que é os juros, né? Que significa aqui os juros. Então, ó, é só aplicar essa fórmula aqui, essa segunda fórmula aqui de baixo, que a gente vai ter o resultado. É só substituir os valores. Capital nós temos, a taxa nós temos, está o ano, o tempo também nós temos que estar o ano. Então, vamos lá. Substituindo na fórmula, montante é igual a 2.000, que é o capital, mais parêntese, 2.000, que é o capital, multiplicado pela taxa, 5% ao ano, dividido por 100 para encontrar a taxa unitária, 0,05, multiplicado pelo tempo, que é 3 anos. Então, aqui não tem problema, não faço nenhuma conversão, só tenho que transformar essa taxa para a taxa unitária, né? 0,05. Então, vamos resolver esse problema. Então, vamos ficar aqui com 2.000 mais 2.000, que multiplica 0,05 vezes 3, dá 0,15. Então, substituindo, fazendo os cálculos, vou ter 2.000, que é o capital, mais 2.000 vezes 0,15 dá 300. Então, meu montante é o capital de 2.000 mais o valor dos juros. Aqui calculamos os juros, né? O valor dos juros, que deu 300. Então, agora o montante é o capital mais os juros. É o que a gente tem na formulazinha aqui, ó. Capital mais juros. Então, o montante é igual a 2.300. Então, vejam, é bastante simples, não tem muita dificuldade, né? O importante na hora de um exercício, na hora de uma prova, na hora de um cálculo desse no mundo real, é você identificar o que? As variáveis, tá? Identifique as variáveis e aplique a fórmula. Vamos lá para um exemplo número 5.
onde temos um capital de 14.000 aplicado a 22% ao ano, rendeu 880 de juros. Pergunta-se, né? Durante quanto tempo esteve empregado? Então agora nós vamos atrás do tempo. Vamos procurar o tempo. Temos um capital de 14.000 que foi aplicado e ganhou juros de 880 com uma taxa de 22% ao ano. Ou essa taxa de 22% ao ano é a mesma coisa que 1,8333% ao mês. Pega os 22, divide por 12, né? 12 meses. Vamos encontrar a taxa ao mês, tá? A taxa mensal. E aí a gente vai estar procurando o que? O tempo. Qual foi o tempo da aplicação, tá? Quantos meses ficou aplicado esse valor? Então, para isso, vamos utilizar a fórmula juros é igual ao capital que multiplica I que multiplica o T. É muito simples, é só substituir. A gente já tem o J, né? Já temos o J, já temos o capital, temos o I e vamos procurar quem? O T. Então, vamos lá, substituindo os valores. Então, 880 é os juros, 14.000 é o capital. A taxa, eu pego esse 1,83333, divido por 100, tá? Para encontrar a taxa unitária. Então, tá aqui 0,0183333. Multiplico pelo T, é o T que nós estamos querendo encontrar, né? Então, vamos resolver essa multiplicação aqui, ó. Então, vai ficar 880 igual 256,6662 multiplicado por T, tá? Aqui é questão de arredondamento, aí é questão de máquina de calcular, tá? Fiquem à vontade. A diferença que pode dar é alguns centavos aí, tá? Ou até alguns reais, mas isso não faz muita diferença, tá? Porque aqui, se você utilizar na máquina de calcular o valor inteiro correto que dê lá como resultado, isso pode dar alguma diferença, mas não afeta o nosso resultado geral, tá? Vamos chegar em valores aproximados. Então, fizemos a multiplicação, aí ficou 880 igual a 256,662 multiplicado por T. Agora, ó, isso daqui está multiplicando. Ele vai passar para cá o quê? Dividindo. Então, T vai ficar igual, né? T é igual a 880 dividido por 256,66662, tá? Então, é só um jogo de matemática agora, fazer o cálculo, jogue, aplique na calculadora e nós vamos ter aproximadamente aí o tempo de 3,42, tá? O que significa o 3? A gente utilizou a taxa mensal, então esse 3 significa 3 meses e esses 42 é dias. Aí você pode pegar a fração 1 e dividir por dias, né? Por 30 dias. Então, isso vai dar aproximadamente, turma, 3 meses e 10 dias, tá? Aproximadamente aí 3 meses e 10 dias, 3 meses e 15 dias, ou 12 dias, tá certo? Então, aí é aproximado, aí a gente vai chegar aproximado no tempo, tá bom? Não é nada exato, porque a gente está utilizando o quê? O conceito comercial, né? Onde o mês tem 30 dias, tá legal? Então, a gente vai chegar aqui em aproximadamente 3 meses e 10 dias. Então, vamos partir aí para mais um exemplo, né? Exemplo número 6. Qual o valor do capital que se deve aplicar a taxa de 8% ao ano durante 7 meses para obter juros de 8.568? Então, veja, está um pouquinho mais complexo aqui o caso. Então, vamos ver as variáveis. O que nós temos? Nós vamos procurar quem? O capital. É isso que ele quer saber. Qual o valor do capital? Então, vamos procurar o capital. Os juros. Os juros é de 8.568. A taxa é 8% ao ano. Ó. É 8% ao ano. Mas aí, ele deu o tempo, que ele deu o tempo em meses, ó. Se o tempo está em meses, então vou transformar a minha taxa anual para meses. Pego 8 divido por 12 meses. Isso vai me dar 0,66666% ao mês. Tá certo? Então, lembre-se, a gente vai ter que
transformar essa taxa do ano para mês, taxa ao mês, porque o tempo está em meses. Atentem para esse detalhe, tá? Como é comum os alunos errarem nesse processo aí de conversão, né? De colocar essas taxas aqui, a taxa e o tempo no mesmo período. Então a fórmula juros é igual capital que multiplica I que multiplica o T. Vamos atrás de quem? Do capital. Então vamos substituir na fórmula. Então os juros é 858 igual o capital que nós estamos procurando multiplicado pela taxa unitária do mês, né? Pego 0,6666, divido por 100, vai dar 0,006666 multiplicado pelo tempo que corresponde a 7 meses. Tá legal? Então vamos resolver aqui a conta, essa multiplicação, né? 7 que multiplica 0,0 tararara. Novamente, isso pode dar uma diferença aí de dízimas, né, na calculadora, mas não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Então vai ficar 858 igual capital que multiplica esse resultado aqui de 0,006666 multiplicado por 7, que deu 0,046666. Tá bom? Então aí vai dar uma diferença de dízimas, não tem problema nenhum. Vamos chegar aproximadamente no mesmo resultado. Então, tá multiplicando aqui, ó, a gente vai passar o que? Dividindo. Então, o capital vai ser igual os juros dividido por esse resultado aqui. Então, temos lá, né? O capital é igual os juros, 8.568, dividido por esse resultado de 0,046666. Então, aí fica fácil, nós vamos fazendo os cálculos, nós vamos obter aí o capital de 183.600. Então, a pessoa teria que ter investido, ó, teria que ter aplicado 183.600 para obter juros de 8.568 durante 7 meses a uma taxa de 0,6666% ao mês. Tá bom? Então, basicamente é isso daqui. Eu acho que deu para vocês entenderem o uso dessa fórmula. Nessa fórmula aqui é só substituir aqui os valores, só passar para cá dividindo e você vai ter, você vai encontrar as variáveis. Então, meus amigos, por hoje finalizamos mais essa etapa. E não se esqueçam de resolver sempre os exercícios que estão lá na parte escrita, né? Na parte impressa, tá? E ficamos por aqui. Até a próxima.